Pronto? Vamos lá. Então, pessoal, boa noite, né? Gostaria de agradecer a presença de vocês. O tema de hoje é sobre epistemologias e ontologias decoloniais. E o Rubens vai começar, né, falando sobre o texto As Epistemologias do Sul como expressão de lutas epistemológicas e ontológicas. Então, é um tema super atual, importante, né, de ser discutido. E, Rubens, eu vou deixar, então, a palavra com você aí. Pode abrir. Tá. O Diego... Tá dando um eco aí. O Diego, você quer começar? Porque os nossos textos, eles se conversam, né? E aí eu pensei, até fugindo do padrão aqui, tem uma dinâmica assim, de que você vai começando e eu vou no meio do caminho aí tocando e a gente vai rolando uma conversa única, né? Porque os dois textos, eles estão muito próximos um do outro. O Diego tá em espanhol, né, Diego? Na verdade, fica aí um babado acadêmico. Eu descobri uma versão em língua portuguesa, né? Para tá aqui a leitura. Eu posso até compartilhar com vocês depois. Mas eu concordo, Rubão. Acho que dessa maneira dialogada fica melhor, até porque você também tem mais insumo teórico do que eu, sem modéstia. E a minha leitura foi um tanto corrida mesmo. E isso implica em superficialidade, né? Posso começar, então? Chuta, manda bala. Então, eu começo a apresentação do meu texto cumprimentando todos os colegas, né? Em especial os nossos queridos acadêmicos aí, pesquisadores da graduação. Sejam bem-vindos e venham somar com a gente, né? Sempre é bom ter essa galera por perto. Eu fiquei responsável por um texto de um teórico, um sociólogo talvez de maior relevo, né? Vivo no mundo agora. Não sei se depois da morte do Bauman tem alguém de tanto impacto, né? Até porque a gente não considera o Chomsky tão sociólogo assim. Mas, enfim, o texto é do Boaventura, de Souza Santos, e trata das epistemologias do Sul. Então, qual foi a minha decisão? Como eu não tenho tanta leitura nessa literatura pós-colonial, decolonial, descolonial, eu resolvi trazer o texto, né? O Bakhtin tem um princípio, um texto lá em Estética da Criação Verbal, que se chama Metodologia das Ciências Humanas. Moisés conhece bem esse texto. E nesse texto ele fala que a ciência humana é uma ciência do texto. Numa leitura profunda, a gente sabe que ele está falando da palavra, do próprio diálogo, da própria essência do sentido. Então, influenciado por isso, eu resolvi não organizar um mapa mental ou uma apresentação, que foi a sugestão do nosso querido boss aí, o Rubão, e vou trazer textos, excertos do que eu li, e aí fiquem à vontade para contribuir. Eu trouxe 2 textos os mais bonitos que eu achei para formar a epígrafe da minha fala. E, por algum motivo, esses 2 textos não estão no texto que eu li. A primeira epígrafe é de uma fala que ele fez na Universidade Federal do Pernambuco, e diz assim: para pensar, é preciso pensar devagar. Eu gostei dessa fala porque ela de alguma forma ela é colonial. Se a gente for pensar na formação do pensamento ocidental, na cultura clássica do 19, no iluminismo, né, Moses, o pensamento era gradual, era construído, mas de alguma forma uma linha cognitiva entre a colônia e a margem de semelhança, né? Para pensar, é preciso pensar devagar. Talvez o que ele queria sugerir ali também na fala dele é que é preciso de tempo, de espaço, para ter essa sensibilidade de ver aquilo que está na margem. E, por fim, eu trouxe uma outra epígrafe de um texto dele de 95, que infelizmente eu esqueci o título agora, que diz assim, que, a meu ver, é um texto que consegue sintetizar o que foi dito. E aí fica até uma crítica minha. Eu acho que o texto é longo, é um texto de 42 páginas, eu acho que ele poderia... Quem sou eu, né? Mas, enfim, é uma crítica em relação ao texto, a construção textual, exatamente. Ele fica claro, mais ou menos, onde ele quer chegar e o que ele pretende fazer, né? E eu acho que, às vezes, o texto fica até não humoroso, mas excessivamente autoexplicativo, né? E essa síntese diz o seguinte: uma epistemologia do Sul assenta-se em 3 orientações, desculpa. Aprender que existe o Sul, aprender a ir para o Sul, aprender a partir do Sul e com o Sul. Cara, eu acho que, basicamente, galerinha... Porrada, hein? Nosso querido
Boaventura estava nessa pegada. Vou até reler. O que seria, então? Se alguém chegar aí na esquina, depois do nosso bate-papo, perguntar, pessoal, vocês estão sabendo o que seria epistemologia do Sul, né? Você pode responder. Segundo Boaventura, fala segundo, né, para dar um argumento de autoridade, a epistemologia do Sul se assenta em 3 pilares, em 3 orientações. Aprender que existe o Sul, aprender a ir para o Sul e aprender a partir do Sul e com o Sul, certo? Eu trouxe aqui também 3 perguntas que eu encontrei. Diego, posso complementar essa frase tua aí, né? E o Boaventura de Souza Santos, ele não só fala, não só propõe isso nesse texto, mas ele tem autoridade para falar, porque ele percebeu que, como branco europeu privilegiado, para ele começar a falar para o Sul e com o Sul, ele tinha que estar no Sul. Ele já ampliou isso, né? E aí o cara desembarcou e veio embora para cá. Então ele está falando daqui agora, ele não está falando de lá sobre aqui, né? Tem 2 assim que me chamaram muita atenção, ele e a Catherine Walsh, que é americana, e foi para o Equador e está no Sul para falar sobre o Sul, junto com o Sul e para o Sul. Né? Então, em diálogo com o que você acabou de observar, a Maria, que eu esqueci o sobrenome agora, que é a coautora desse texto, né, dessa coletânea que reúne diversos textos, Maria que Paula, compõe o texto, ela é moçambicana, né, então você vê que ele traz uma coautora para si, e é interessante essa dinâmica que a gente já conversou no nosso grupo, né, é o desespero também do homem branco ocidental europeizado até o tutano de se dar o direito de falar em nome da margem, né, é um processo complexo que também equivale a essa discussão. E o Rubão, fica à vontade, Moisés. Só para uma informação, na verdade, não é nem uma reflexão. O Boaventura, a pesquisa dele, se não me engano, de doutorado, trata especificamente sobre a favela do Jacarezinho, né? Então ele fala de um locus enunciativo do Sul, né, que é o Brasil aqui, especificamente, de um lugar da margem, que é a favela. Então ali, toda essa conjectura, essa reflexão que você faz aí, aprender com o Sul, a partir do Sul e com o Sul, ele faz isso na sua tese de doutorado, né? Então não é só teoria, ele também utiliza isso na prática, na sua própria reflexão, e todos os trabalhos dele envolvem, né, essa discussão do Sul. Ele tem trabalhos com os índios colombianos, ele tem trabalhos com os índios brasileiros, né, com o pessoal da margem aqui do Brasil, da favela, os negros. Então, assim, o Boaventura, ele se envolve com essa epistemologia, com esses povos, né, essas outras maneiras de ser, propriamente do Sul. E ele fica nesse trânsito entre a Europa e a América Latina como um todo, mas ele sempre discute a partir do Sul, mesmo quando está na Europa. Outro dia eu assisti um debate dele na Universidade de Nova York, e ele fala sobre o Sul dali, mesmo ele estando naquele lugar ali do Norte, né, que especificamente, embora seja América, né, está ali localizado no Norte. Então, o Boaventura, mesmo quando ele se situa num lugar, digamos assim, do dominador, do dominante, ele impõe a sua epistemologia do Sul e ele questiona, né, esse locus enunciativo onde ele se encontra. Porrada, camarada. E a partir do que o Rubens disse, para falar com o Sul, para o Sul, enfim, ele estabelece uma plataforma teórico-analítica para poder justificar essa reflexão, né? Então, por exemplo, quando a gente faz epistemologia do Sul, subentende-se uma epistemologia do Norte. E é para lá que ele vai, para levantar uma plataforma teórica, e perdão se eu estou sendo repetitivo para quem já conhece a teoria, né? Mas isso é essencial para a gente entender a lógica revolucionária que quer se estabelecer com uma pseudo ou uma provável a ser construída epistemologia do Sul. Para isso, ele estabelece 3 perguntas fundamentais, e quem me ajuda nisso é o Deolindo Barros, que faz uma excelente resenha do texto. Né? Quais seriam essas perguntas? Por que motivo, nos 2 últimos séculos, o âmbito cultural e político da produção e reprodução do conhecimento foi suprimido da reflexão epistemológica da epistemologia dominante? Ou seja,
por que que os saberes e conhecimentos à margem do contexto europeu são desconsiderados? Ele diz aqui nos 2 últimos séculos, mas lá no início do texto ele faz uma trajetória bem maior ainda, né? Ele diz que o conhecimento dado, estabelecido, inclusive o conhecimento que até o período de pós-modernidade era tido como uma verdade, né, validada, que é o caso da ciência, que hoje é completamente negada e discutida, esse conhecimento sempre foi chancelado pela Europa e tal. E isso desdobra em outra questão. Essa descontextualização, ou seja, desprezar o que está à margem, aquilo que está abaixo do norte. Quais são as consequências disso? E, por fim, outras epistemologias são hoje plausíveis? Percebam que a concatenação dessas perguntas estabelece uma plataforma teórica, porque quando você se pergunta por que determinados conhecimentos foram relegados nos últimos séculos, você consegue construir, e aí você vê uma leitura marxista, né, por parte do Boaventura, que chega, e aí eu digo de maneira sintética aqui, o Moisés que manja mais, o Rubens também podem contribuir, mas basicamente ele lê na sociedade capitalista a justificativa do porquê da margem, por um motivo bem simples, porque a sociedade capitalista prescinde opressão, marginalidade e também um processo de elitização e de mortificação, certo? E o lado mortificado nesse caso é o Sul, né? E é bom, Diego, é só bom a gente não que seja necessário, né? Mas é só bom a gente reforçar, né? Especialmente porque tem aqui a Patotinha aqui que está entrando nesse caminho agora, né? Pena que a Isabel não está aqui, né, Vitor? Aconteceu alguma coisa, né? Para ela não estar, né? Se você quiser mandar um zap lá para ela tem muito interesse nesse assunto de decolonialidade, né? Quando a gente está falando sempre de norte e sul, é bom ressaltar que não, coincide muitas vezes, mas não necessariamente sempre estamos falando do sul e do norte geográfico, né? Eu vou te ajudar lendo aqui um outro texto, que era exatamente isso que ia chegar, né? As epistemologias perdão. Então, em síntese, o que o Boaventura está dizendo é uma espécie de eurocentrismo, não só capitalista no sentido econômico e social, mas também epistemológico. E essa é uma sacada maravilhosa. Ou seja, a dominação não só se traduz na estrutura societária lá, clássica, mas também no pensamento, né? Uma vez que a epistemologia é o lugar da filosofia, né, que vai tratar do próprio conhecimento, da sua própria identidade, da sua própria dinâmica de funcionamento. Ou seja, em linhas gerais, a dominação colonial, diz o Boaventura, é igualmente uma dominação epistemológica. Porrada, né? Porrada. Isso aqui é um soco no estômago. Então a gente começa a fazer sentido e a teoria começa a se materializar. A dominação colonial, enfiar punhais, para quem é da área de espanhol, você lê as crônicas de Hernán Cortés, o escriba lá, que ficou responsável por relatar a entrada no Peru, no Equador, né, dos colonizadores espanhóis, você vê que ele literalmente descreve bebês sendo arrancados vivos com punhais das Índias, né? E no caso do México, muitas vezes essa população colonizadora chegando e sendo recebida de maneira pacífica, sendo confundida com deuses que eram esperados e tal. E mesmo assim respondendo com essa violência. Portanto, a dominação colonial, ela também se manifesta como uma dominação epistemológica. E voltando no que o Rubens tinha dito, as epistemologias do Sul, nesse sentido, podem ser entendidas como uma metáfora, certo? Isso. Como uma metáfora. E elas podem ser entendidas também como a diversidade epistemológica do mundo. Entende-se por diversidade tudo aquilo que não foi contado, tudo aquilo que não faz sentido. Encontrei aqui, ó. A epistemologia do Sul é que é entendida metaforicamente como um campo de desafios epistêmicos. Em que sentido desafio? Um motivo bem simples. Se a epistemologia do norte metafórico, como o Rubens explicou, é o que é dado, o desafio que emerge de uma epistemologia do Sul é o próprio estabelecimento de uma epistemologia do Sul, uma vez que ela é o lugar da marginalidade esquecida. E nesse sentido, o Boaventura traz 2 termos muito interessantes, que têm palavras difíceis, mas se a gente busca o sentido de cada uma delas, nos ajuda também a sintetizar, a fazer uma síntese da sua teoria, que são 2 expressões, a sociologia das ausências e a hermenêutica da suspeita. Muito legal, né? O que seria essa sociologia das ausências? A prática
eurocêntrica de abandonar o pensamento. De apagar o pensamento. E muitas vezes apagar, uma palavra bem mais forte, né? De apagar. E é nesse sentido que, para fabricar-se uma epistemologia do Sul, é preciso uma hermenêutica, ou seja, uma capacidade crítica de leitura da suspeita. Ou seja, de não apagar a epistemologia do Norte, mas de reler a epistemologia do Norte. No sentido de reler a partir de todo esse referencial chamado epistemologia do Sul que foi esquecido. E, literalmente, nesse ritual antropofágico de encontro entre essas duas epistemologias, organizar, sistematizar essa epistemologia esquecida, né? E aqui eu lembro até a última reunião do poeta citado lá pela Mariane, né? Cézanne, não é Cézanne, não, você me lembra o nome? Aimé Césaire. Césaire, que até o Moisés explicou que ele, na visão dele, que se o mundo oficial se organizasse a partir da mentalidade africana ou latino-americana, a paz teria sido encontrada, porque a ordem de pensamento, de organização da mestiçagem, não produziria a Primeira Guerra Mundial, não naqueles termos, como ele disse. Talvez seja uma visão muito esperançada, né, e muito dicotômica do mundo dividido, mas é interessante pensar, né, o que seria o mundo se outra ordem de pensamento fosse esse lugar. Então, qual seria o objetivo dessa epistemologia do Sul? Seria, nas palavras de Boaventura, possibilitar que grupos sociais oprimidos representem o mundo como próprio, em seus próprios termos, porque só assim poderão transformá-lo segundo as suas próprias aspirações. Então, a gente vê aqui um comportamento teórico, analítico, até estranho para a gente, porque ele é permeado de esperanças, né, de objetivos práticos, na realidade, que é uma coisa que eu pretendo trazer lá no final e ouvir a crítica de vocês, né? Nesse sentido, lá no primeiro parágrafo do texto, ousadamente, o Boaventura diz assim, Rubão, a tarefa mais importante do nosso tempo. Aí você fica tentando encontrar os dois pontos para saber qual seria a resposta do Boaventura, ele não diz. Mas subentende-se no texto, Moisés, que a tarefa mais importante do nosso tempo é descolonizar a realidade. É implantar uma epistemologia do Sul. Tá ligado? E ele deixa claro, né, que é uma coisa que é bem discutível, que não é apagar a epistemologia colonizadora, mas é reconstruir a própria realidade a partir dessas noções, das noções dos indígenas, dos africanos, dos latino-americanos, da população LGBTQI, da população negra, dos orientais, enfim, do mundo esquecido, né, do mundo não referenciado. Então, como a gente tinha dito nesse sentido, o Sul é uma metáfora, né? E aí, pessoal, é nesse sentido que eu acho que há um esforço de levantamento de muito referencial que ocupa boa parte do texto, que é basicamente desenhar a cultura local, a cultura atual, contemporânea, para justificar o porquê que a tese dele é verdadeira, de que nos últimos séculos a cultura europeia dominou o pensamento ocidental, de que ela foi considerada como um único referente, um único referencial, e mesmo culturas de esquerda, como a marxista, ele considera, né, como uma expressão monocrática de uma visão sobre a realidade, que é validada em detrimento de outras, do Sul, que não são validadas, né? E aí, enfim, aí eu gostaria de, acelerar nessa parte, porque ele basicamente vai fazer uma leitura atual do cenário capitalista, que justifica, né, diversos elementos que construíram essa dissonância entre epistemologia do Norte e epistemologia do Sul. Eu gostaria de destacar aqui, que é o que me importa, eu esqueci de falar isso lá no início também, que eu estou trazendo aqui o que me pegou, né? Então não entendam a minha fala como texto, pelo amor de Deus. Eu estou trazendo que, isso aqui é legal e eu botei aqui. E o que eu não achei legal não ficou para lá. Que eu acho que é uma dinâmica interessante, eu até gostaria de ouvi-los, que é o seguinte, um dos efeitos colaterais dessa opressão é uma resposta insurgente que a gente pode considerar de uma nova epistemologia. Então, por exemplo, o braço forte do Estado, da realidade, acima das mulheres, emergiu uma plataforma feminista, uma plataforma de libertação que produziu novas epistemes. Ou seja, é interessante isso, né? Porque a tentativa de apagamento produz, né? Eu sou cristão, enfim, essa ideia de morte e vida é muito, muito presente na ideia do cristianismo. Eu lembro até um filme
de um roteiro muito simples, mas que funciona muito com alunos adolescentes, pelo menos os meus, se chama Sementes Podres, né? Tá uma coletânea lá na Netflix. E aí trata dessa realidade, como que a mortandade existencial fabrica vida, produz vida também. E essa é uma coisa que eu não tinha parado para pensar. Enfim, e aí ele vai tratar dessa inclusão do estudante. Oi? Vou fazer um gancho aqui. Fica à vontade, Rubão. Hein, Isadora? Tá ouvindo aqui, ó, Isadora dos Cachinhos? Isso que o Diego tá falando tem tudo a ver com o trabalho dela, né, não, Moisés? Eu já estava pesquisando aqui, é um que? Um filme? Sementes Podres, é um filme francês. Filme, e essa questão que ele está comentando aí sobre o peso do braço da opressão, ele produz, ele induz, incita, né, promove produções diversas, né? E aí eu fiquei lembrando que o trabalho da Isadora, ela é bem nessa pegada aí, né? Como é que é a opressão em torno do cabelo da mulher negra, esse negócio do alisar, não alisar, né? Você vai comprar, como que a Fabiana falou aquele dia lá, né? Vai comprar cosmético, entra na prateleira do mercado, só tem cabelo, só tem produto. Foi, é que a Isabel falou, né? Você entra lá no mercado e os produtos para cabelo liso são os primeiros, assim, que aparecem, e os para cabelo cacheado são tudo amassado, jogado lá no final, assim, é bem isso mesmo. E eu até sugiro, Isadora, eu não sei se você vai concordar comigo, que o meu irmão mais velho, ele gosta do movimento hip hop, né? Então ele tem um black grandão, presença, né? Chama atenção e tal. E aí a gente sempre conversa muito sobre isso, né? Tem o preconceito e tudo mais, mas, por exemplo, se a gente for considerar 10 anos atrás, preto não tinha direito. Agora, essa plataforma opressora meio que não resistiu, então tá meio que na moda, e você vê as minas aí assumindo sua identidade capilar, e vê também até uma dimensão estética, porque se porventura você encontra os cremes lá, antigamente nem isso existia. A minha mãe, por exemplo, Isa, relata que ela morava lá no interior do Paraná, 90% da população branca, trabalhava em cafezal, e ela fazia chapinha com ferro de brasa, tá ligado? E aí tinha todo o cuidado para as fuligens, né? Não queimarem a roupa, não queimarem o próprio cabelo. Tamanha opressão de tentar um pertencimento que não tinha como para ela, né? Aí era chamada de galinha... legal, Gasper. Estamos juntos, né? Até me emociona, assim, conexão. Aí ela é chamada de galinha de Angola, tá ligado? Enfim, então assim, e aí há esses dois processos. Anota aí. A gente vê identidade capilar, anota esse termo aí, ó. Bota isso lá. aí a gente vê a força capitalista em tornar consumo aquilo. Então, peraí, a gente estava oprimindo, mas já que tem um público, olha o tanto de mina na favela que tem esse cabelo aí, vamos também criar uma linha de produtos e mercantilizar. É isso aí, Laila, tamo junto na quebrada, e é muito sofrimento. Mas olha, eu tô vendo até o cabelo do Anderson, né? É isso. Hoje ainda a gente... É muito essa batalha, né, de narrativas. Eu até me perdi aqui, mas eu gostaria, Vivi, se você me permite, usar os próximos 5, 8 minutos para fechar a minha fala e dar a oportunidade para o Rubão, que era isso que a gente tinha combinado, né? Sim. Então, muitos termos teóricos aparecem, como sociologia das ausências, diante da sociologia das emergências, ou seja, se há um pensamento científico que estrutura a opressão, emerge dali uma possibilidade epistemológica também de abertura para novos conhecimentos que vêm das margens. Isso só é possível ser realizado a partir de um novo conceito, que ele chama de a tradução intercultural, que é basicamente a possibilidade de um exercício intelectual independente de aceitação dessas diferenças. Isso também é tido por ele como uma espécie de ecologia dos saberes, que seria, nas palavras dele, agora eu leio aqui, um diálogo horizontal entre saberes e conhecimentos. Então é como se fosse um ecossistema repleto de biomas variados, não de divergência, mas de convergência, de confluência, né, de diálogo puro mesmo, essencial. E com essa possibilidade, a construção de uma rede, uma plataforma visceral de geração de novos conhecimentos, que ele chama também de epistemologias do Sul. A Isadora está perguntando aqui, qualquer coisa a gente retoma, né, Rubão, e tentar... Enfim, Isa, aqui é bate-papo, não é palestra, não. É identidade capilar, né? Não é isso? Assim, o termo? Pode tomar o conceito para você e para o Rubão, caso ele não exista.
porque, sei lá, me falar dessas paradas aí me dói. Então eu não fico muito perto, não. Mas, enfim, o Boaventura traz, por exemplo, o artesanato das práticas. Ele faz uma metáfora lá no fim do texto muito bonita, que é isso. Um vaso de barro feito por um artesão nunca é o mesmo. Essa seria, então, a habilidade da própria epistemologia do Sul e dos próprios epistemólogos do Sul, de gerar novas e novas e novas. Agora, para fechar a minha fala, eu gostaria de trazer para vocês algumas questões. Eu vi uma palestra dele em que ele, ao invés de teorizar a epistemologia do Sul, ele fala sobre a universidade. E ali esse pensamento ficou mais claro para mim. Gostaria de saber se para vocês também fica mais acessível o pensamento. Então ele diz, não existe justiça social global sem justiça cognitiva global. É o cara das frases, né, Moisés? Eu e Moisés Pires. Os nossos trabalhos nem são tão bons, mas olhem as epígrafes. De zero nós não perde, né, Moisés? As epígrafes sempre são boas, então a gente gosta, né, dessas frases. Então, basicamente, ele vai, a partir desse artesanato e das práticas, essa capacidade, vai propor saídas. No caso da universidade, ele faz algumas críticas interessantes. Eu trago aqui, então, de provocação, né? Primeiro, ele diz o seguinte, que ele fala que a gente vive a tinderização da universidade, em que a citação corresponde ao like, certo? A aceitação. Porque, para quem não está acostumado com esse mundo de publicação, a sua publicação ela não é relevante pelo fato dela produzir impactos reais na sociedade. Isso é uma exceção na academia. A sua publicação ela é relevante se ela tem muitas citações. Esse é o fator de impacto que você vai ver lá no Google Acadêmico, por exemplo, para ver, olha, esse cara é muito citado. Então, é um volume. O próprio Boaventura cita assim, hoje chegou lá uma notificação no e-mail, você foi citado 44 vezes. Ele falou, mas e se esse pessoal está me citando negativamente, está falando mal de mim? Eu não quero saber disso. Eu quero saber o que eles acharam do meu pensamento, né? E outra coisa legal que ele fala sobre, mas como aplicar? Aí ele pega o conceito de extensão universitária e diz, a extensão universitária não implica só na saída da universidade. Aliás, segundo Boaventura Souza Santos, a extensão nasceu porque a universidade estava encolhida. É interessante pensar nisso. Não é que ela foi se tornar relevante, ela estava encolhida e ela saiu. Mas a extensão significa também trazer para dentro da universidade o marginalizado, os outros saberes, as outras falas. E aí ele diz, basicamente, eu espero um dia, lá na UFPE, né? Eu espero um dia que o antropólogo não vá mais só para uma tribo para fazer a etnografia, para fazer uma ciência que estuda a cultura local. Mas eu espero que o pajé seja coautor de uma tese de doutorado. Arrepia, né? Aí a galera bate palmas e dá um grito, porque é muito... Então, entende? Aí, para mim, fica de maneira concreta a ideia de epistemologias do Sul. Que eu, inclusive, conversei com a minha esposa, que é de uma área mais hardcore, chamada epidemiologia, na área de saúde, e é isso, eu falei, já pensou, ela pesquisa envelhecimento, já pensou se de fato a gente ouvisse a voz do idoso, do velho, quando você fala de solidão, de depressão, de doença, de comorbidade nos seus textos acadêmicos, né? Então essa seria a aventura proposta. Por fim, agora eu termino mesmo de vir, minha meta era chegar antes das 8, então eu estou 3 minutos aqui adiantados. Eu trago algumas provocações que vieram à minha mente, porque o texto é um texto sempre inacabado e aberto, né? Como diria o bom e velho Bakhtin. E aí eu queria pensar assim, as saídas, então, que ele traz, ele estabelece um caminho, mas eu queria que vocês pensassem comigo a contraditoriedade da epistemologia do Sul. No seguinte sentido, será, a gente pode ver quantas lives vocês estão ouvindo com o termo decolonial, descolonial, pós-colonial e por aí vai. Quantos textos, artigos, dissertações. Então, será que a gente pode encontrar uma certa contraditoriedade na presença desse discurso técnico sobre a epistemologia do Sul? Será que, enquanto um termo na moda, ele também não pode estar se tornando um mero fetiche, um processo de fetichização desse termo na academia? E eu acho que o critério, a régua aí para a gente medir isso, é se essas atividades acadêmicas têm efeitos práticos ou não, o que é muito relativo para a gente discutir. Porque se, porventura, elas não tiverem, esse termo pode ser só um termo legal de falar, como a questão do cabelo aí que a Isa está discutindo, entendeu? É da hora agora, dos pretos, da quebrada, tamo junto e tal. Mas quando a gente vai torcer a roupa mesmo, a gente vê que o que fica é pouca coisa, né? Então eu trago essa discussão e, por fim, eu falo mais alguma coisa aqui e tal, isso aqui não dá mais tempo de falar, e eu acho que é isso, para pensar, eu preciso pensar devagar. Eu não vou falar mais, porque senão vai ultrapassar o tempo, mas é isso.
Agora eu passo para o Rubão e a gente continua a conversa. Obrigada, Diego. Obrigado. Rubens? Se o pessoal tiver alguma pergunta, observação, para não perder as ideias aí que o Diego trouxe, manda bala aí, depois eu entro. Eu estava entendendo que ia ter essa rodada aí, que depois a gente ia fazer um wrap-up aí, um fechamento, tanto que eu até me limitei. Pode fazer um micro wrap-up, depois eu falo, depois a gente faz mais um e fecha tudo, entendeu? Para não ter 10 horas e o Gasper começa a ficar doidão e aí a gente fecha. 10 horas a carruagem vira... Não, mas a gente não vai até as 10, não. Gente. Vai lá, Gasper. Olha lá. Não. Mas, ô Diego, considerações sempre oportunas, né? Apresentação, sim, né? Já sabe, de altíssimo nível. Mas isso que você falou aí no final, eu achei muito bacana. Eu sabia que você ia falar, eu estava ansioso para escutar falando sobre essa fetichização, né, dessas epistemologias. E fica parecendo que agora, qualquer coisa que seja para contradizer o que seria esse discurso colonizador agora, então, é decolonial. Exatamente. E aí, né, eu, por exemplo, eu fico muito perdido, às vezes, com essas questões também, tentando entender, assim, é decolonial por quê? Né, porque muitas vezes parece que eu estou voltando naquela definição do pós-colonial. Eu só quero mostrar o que veio depois, eu só quero mostrar que existe hoje, mas não a simbiose, né? Decolonial como? Uhum. Por quê e como? Eu te dou um exemplo. Tipo, eu não assisti um episódio do reality show lá, mas o Twitter me disse tudo que estava acontecendo todos os dias. Qual reality show? Da Globo, do BBB, né? Então, assim, eu não assisti um episódio, fiquei sabendo pelo Twitter de tudo que acontecia. Tinha uma síntese diária lá. E pelo menos na narrativa do Twitter, que talvez não seja real, né? E eu tô de bobo aí caindo. Mas lá você vê que negros, negras e tal, a gente poderia perguntar não só o porquê decolonial, mas o como também. Porque, às vezes, assumir essa narrativa, esse discurso, esse elemento discursivo vazio, implica em oprimir. Para mim, assim, tudo soa para mim com pedagogia de vitrine, sabe? Coloca ali, porque estão pedindo para ver nessa vitrine. Sim. Entendeu? Mas aí eu não vejo nenhum posicionamento, eu não vejo nenhuma transformação, e tampouco nenhuma construção. O que eu digo, assim, às vezes a opressão finalizada pelo bom discurso. Sabe? Tipo assim, sabe, para não dizer que eu não falei das flores, aí a gente levanta, sacode tudo, mas volta tudo para o mesmo lugar. É o famoso giro. Eu vi gente usando critérios como, por exemplo, o seu lugar no universo LGBTQI, o seu lugar enquanto preto e preta para oprimir. Ou seja, se você for olhar só a narrativa, a gente está no espírito decolonial, numa TV aberta e tal, legal, né? Chegando para todo mundo. Mas é por isso que é interessante pensar o como também. Aí eu sei que essa minha fala é um pouco moralista e tal, mas eu não acho, não. O bom e velho Marx diz, né? A prática é o critério da verdade lá. Eu sinceramente, eu faço até piada. Quando eu falo de giro decolonial hoje, eu falo, é o giro de 360 graus, né? Volta para o mesmo lugar, né? Eu tô sentindo. Eu acho que aí é uma questão mesmo de... Porque se a gente for olhar indivíduos, né? Práticas individuais, a gente sempre vai achar opressões em alguns indivíduos. Mas o que a proposta decolonial tenta olhar é uma proposta um pouco maior do que indivíduos, né? É a questão do negro, das mulheres negras, do LGBT. E aí eu acho que é irreversível. Isso que o Diego falou, por exemplo, dessa questão do cabelo, do black. Isso é irreversível. Isso, por mais que o capitalismo opta isso para venda e coloca como algo vazio, a sociedade já vai trazendo isso para a sua prática cotidiana e, consequentemente, isso passa a ser algo importante, não só para o grupo negros, de uma forma geral, mas também para os brancos. Então, assim, por mais que haja uma cooptação do mercado e os indivíduos cooptam, eu acho que é uma coisa importante, porque o Boaventura de Souza Santos fala sobre hierarquização de saberes, né? Então, assim, quando ele fala da proposta da epistemologia do Sul, em contraposição à epistemologia do Norte, ele não está querendo dizer que o do Sul é melhor que o do Norte. Ele não quer dizer também que o Norte é melhor que o Sul. O que ele está dizendo é que existem diversos saberes, né? E esses saberes, não se pode ter um saber que determina como se fosse a verdade absoluta e universal, que determinou durante vários anos, vários séculos. Então, o que há é vários saberes, né? E esses saberes são importantes porque
mostra a diversidade dos seres de uma forma geral, né? Porque se a gente pautar a nossa vida por um único e determinado saber, que é esse saber do norte, a gente vai perder esses outros diversos saberes que existem, né, na sociedade. E a gente vai ser limitado a ver a realidade apenas por uma ótica. Então, eu acho que é irreversível nesse sentido. E acredito que há opressões. Eu vi isso do BBB, falei, cara, e eu fiquei bastante pensativo sobre isso. Fiquei como o Diego, falei, cara, ainda há pessoas, né, negras que oprimem outras pessoas. Mas isso são indivíduos. Enquanto uma luta de raça, de classe, né, dos negros, os negros são oprimidos. Isso a gente vê no Jacarezinho, isso a gente vê nas operações policiais. Então, por mais que haja uma ou outra pessoa que, digamos assim, use da opressão e para colocar suas garras, o que há na verdade, a opressão. Essa pessoa é vítima da opressão, acima de tudo. Né? Porque a sociedade não é igual, a sociedade ainda há poderes hierárquicos, né, que define e limita a sociedade. Então, acho que é pensar para além do indivíduo. Momento, né? Porque a gente também está trabalhando com algo supostamente explícito, aquilo que é visível nessas relações desiguais de poder, nessas lutas, e ainda temos que começar a tatear para ver o que está silenciado ainda também, né? Porque o que eu entendo que é uma das grandes contribuições agora, né, desde a época desse giro decolonial aí, é tentar dar visibilidade para tudo aquilo que era silenciado. A gente vai discutir isso aqui em outro momento, né? Então, ainda temos muitas identidades, né, que ainda precisam ser discutidas, precisam ser visibilizadas, que parece que nessa toada aí está todo mundo sendo contemplado e é mentira. Gasperin. Não, de fato, Gasperin, não há contemplação, só para terminar. De fato, isso não há, mas se a epistemologia do SUS, as pessoas que promovem essas outras epistemologias são silenciadas, a sociedade vai continuar como era há 5 séculos atrás. Né? Então, o que é importante... Pode falar, camarada. Eu gostaria de propor uma síntese que eu acho que encontra um equilíbrio e que a gente vai ver que as nossas falas não são dissonantes, que é o seguinte... Não são de forma alguma. Na verdade, é um conflito muito saudável. Isso. E é trazer a ideia de dicotômica entre sociedade da informação e sociedade do conhecimento. Eu acho que é aí que a gente consegue sinalizar essa questão, Moisés. De maneira prática, por exemplo, quando a gente vê o Obama, sabe aquele meme que tem 2 aviões, republicanos e democratas? Aí os dois fazem a mesma atividade, bombardear os afegãos, mas um é colorido com a bandeira LGBT, tem Black Lives Matter e tal, mas faz a mesma atividade. Mas quando, para um negro ver o Obama falando, é uma coisa que ultrapassa a nossa capacidade racional e pega lá no emocional e fala, mano, que legal, que da hora isso aí. Mas, assim, o que eu digo, essa dicotomia entre sociedade da informação e sociedade do conhecimento é nesses termos. Porque a venda de uma ideia superficial sobre essa classe pode gerar uma sociedade fundamentada só na informação, naquele código, e não no conhecimento complexo, né? E o que eu quero dizer em linhas gerais é que essa superficialidade, esse código vazio, pode gerar uma perpetuação renovada, ressignificada das mesmas opressões, como a gente vê no Jacarezinho. Eu não sei se estou viajando, e se eu fui claro no que eu quis dizer, né? Deixa só fazer um comentário rápido, né? Que eu acho bem importante quando vocês colocaram, e eu estou vendo Boaventura também lá com o pessoal do mestrado, eu acho bem importante a questão de, né, na epistemologia do Sul, da questão de assumir o lugar de fala. Se você for pegar, estou tendo aula de história da educação, por exemplo, a formação do professor, né? Quando a gente fala do estudo decolonial, o que acontece? É ainda uma visão extremamente europeizada aqui no Brasil. Você vai ver tanto ainda na figura da formação de vários professores, principalmente na área de pedagogia, quanto até na questão da escola, na parte de história para os alunos e tudo. Então, assim, é uma situação que, de verdade, se não assume o lugar de fala e não começa, realmente não vai, né? Aí é o que o Gasperin, concordo com o Gasperin, a gente fala e depois dá a volta e acaba virando moda ou virando, né? Para o mesmo ponto. Então, quando vocês falam em questão de moda, realmente não dá para deixar virar a palavra ela vazia, né? Um modismo, é legal falar,
é bacana falar e tudo, mas a gente ainda percebe essa questão, né, da epistemologia do norte, da questão ainda muito europeizada agora estou falando da formação do professor, que é o que eu estou estudando com mais profundidade, e isso é um absurdo, né? Eu, por exemplo, aí foge rapidinho, mas só para vocês terem uma noção, eu estava estudando educação dos povos da floresta, e é incrível a parte, você estava falando que eu não sei quem foi que falou da parte indígena, né, que falou foi você, Diego, que falou de ter um índio realmente como coautor? Sim. Então, olha que interessante, né, nós falamos, mas ainda é uma história contada muitas das vezes pelo lado, né, europeizado. E aí, assim, a gente tem todo o material humano para fazer aqui, né, mas ainda acaba levando a pesquisa para o lado. Eu escutei hoje uma frase linda, que era o professor falando exatamente disso, não é nada contra o pessoal europeu, pelo contrário, mas façam pesquisa com coisas, né, que vocês têm vocês estão entrando no mestrado, no doutorado, tem todo um repertório para fazer, com coisas importantes para o nosso país, e acabam não fazendo, e acabam citando, e ainda fica aquele clichê de citar apenas autores, né, europeus, achando que vai ter mais peso, ou vai ter mais valor, e não. Eu espero que os pesquisadores novos não façam apenas isso, né, e mudem. Então, foi muito legal, assim, escutar a fala de vocês nesse sentido, né. Aí, não sei, Rubens, quer falar? Tô coçando aqui, só assuntando, como diz lá no Nordeste, só assuntando. Galera, bom, show de bola, eu gosto muito dessas falas do Diego aí, que ele tem uma capacidade de ir sintetizando e costurando um monte de coisa, né? Bom demais. Depois você manda esse roteiro para nós, viu, Diego? Acho que a Laila quer contribuir também. Depois. Fala aí, Laila. Ela colocou aqui, ó, ficamos sendo subcolônia. Então, professor, não, eu tô vendo o debate assim, eu tô achando super interessante, porque eu tô no segundo ano, né, e a gente está estudando literatura brasileira, e aí, tipo, eu vendo a questão de como surgiu a literatura no Brasil e tudo mais, que veio tudo do europeu, de Portugal, né? Então aí eu pego e falo, a gente continua sendo aquela, tipo, ou colônia ou subcolônia, porque colônia a gente não é mais, com certeza, né? Tipo, até tanto que eu defendo o português e eu defendo que não é gíria, não, é dialeto, com certeza, caralho, isso é louco. Enfim, e aí, tipo, eu pego e me vejo justamente quando eu vejo vários textos, eu vejo, caramba, eu ainda sou subcolônia? Não, porque eu tenho várias culturas, várias motivações que me fazem ser pertencentes do Brasil real, entendeu? Pode não ser o Brasil que foi invadido, mas é o Brasil que se formou e que está em construção sempre, lógico. Eu acho muito pertinente essa fala da Laila, porque ela traduz a ideia da epistemologia também do Sul como se fosse aplicada, né? Eu sempre gosto de pensar no Brasil como essa terra. O que é isso aqui, cara? É uma eclosão da mestiçagem, assim. Esses dias eu vi uma palestra de um cara falando que aqui a gente consegue produzir tal coisa no Sul e em concomitância no Norte, né? E aí... justamente essa sinalização prática de mistura de raças deveria... É uma espécie de epistemologia do Sul que na concretude traduz. E a nossa própria apropriação da língua portuguesa, né, que a gente tem esse amor, esse apego também, só que carcomida, né, antropofagicamente pela língua do preto, pela língua do índio, também é a tradução de que é isso, não é destruir, né, mas é construir nessa mesclagem, produzir uma ideia nova, né, que é o que a teoria sugere. Mas o Rubão quer falar faz tempo aí, né? Rubens. Não, eu estou só escutando aí a conversa, né? Eu concordo com absolutamente tudo que vocês estão falando, mas a gente não pode perder de vista, né, que quando a gente pensou em falar sobre decolonialidade esse ano todo, que nós pensamos em estabelecer um fio condutor para todas as nossas pesquisas, para todos os nossos interesses de pesquisa, né? E a gente não pode perder isso de vista. E o Diego, assim, ele trouxe aí na fala dele
a importância da gente entender que há necessidade de valorizar os saberes e pensar as epistemologias do Sul, com o Sul, para o Sul, né? Quando a gente está falando de epistemologias do Sul, a gente está falando de epistemologias ou de produção de conhecimento de pessoas, o Gasperin usou aí a expressão, pessoas que não têm voz. Mas se nós não conseguimos decolonizar a nossa maneira de pensar e de escrever, né, não conseguimos decolonizar o nosso referencial teórico, que não é brincadeira, porque o nosso referencial, ele é um referencial do norte global. Se eu não conseguir decolonizar a minha maneira de pensar e a minha maneira o meu referencial teórico, né, eu não vou, dificilmente eu vou conseguir produzir a epistemologia do Sul, dificilmente eu vou conseguir decolonizar. Então, eu acho que a pergunta muito pertinente aí, o que o Diego trouxe aí, é o como fazer isso. Eu acho que essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer o tempo todo. Então, eu, por exemplo, eu estou escrevendo um texto, e eu toda hora estou voltando. Eu comecei a escrever um texto junto com a minha bibliografia, com as minhas referências. E quando eu trago, por exemplo, sei lá, o Eric Hobsbawm para o meu texto, por que eu estou trazendo ele para o meu texto? Eu tenho que ter isso muito claro, né? Eu estou escrevendo um texto sobre Paulo Freire que eu trago um autor europeu, mas por que eu trago esse autor europeu? Em que sentido ele vai contribuir para a minha conversa com Paulo Freire e não o inverso? Então, esse é um exercício seríssimo. É um exercício seríssimo. A Viviane falou sobre o processo de educação docente, o Gasperin trabalha muito com isso em linguística aplicada, mas enquanto nós não refizermos o nosso referencial e continuarmos, desculpa que não se ofenda Gasperin e Viviane e a turma da linguística aplicada, e continuarmos usando o Krashen, e continuarmos usando autores ou pesquisadores no ensino de língua que não são brasileiros, ou que não são do Sul, eu vou continuar o meu referencial teórico, a minha mente continua ainda pautada por essa orientação colonizadora. Né? Por mais que eu tente ressignificar, eu tente redizer, eu preciso ter isso muito claro para mim. Então, e essa discussão, eu acho que essa é uma das discussões que o Boaventura traz com muita propriedade em todo o trabalho dele. Né? É uma discussão que Boaventura traz com muita propriedade no trabalho dele. Nas leituras que eu tenho tido ultimamente, né, o que eu tenho lido, o que eu tenho tentado escrever ultimamente, o que eu tenho tentado falar ultimamente, os lugares que eu tenho estado, né, eu começo a repensar agora uma série de termos também. Essa semana eu dei uma aula para a galerinha da Letras lá, eu falei sobre, por exemplo, o termo minorias. Eu já não quero mais usar, me recuso a usar o termo minorias, porque você substantivar uma condição involuntária, você contribui para a naturalização dela, né? Então, o negro, o idoso, o gordo, a pessoa que é da comunidade LGBTQI a mais, não sei, não consigo decorar nunca a sigla, e a mulher, ele não é minoria, ele é minorizado, ele é colocado nessa condição, né? Ele é colocado nessa condição, ele não escolheu estar nessa condição. Então, substantivar um termo é contribuir para a naturalização dele. Eu entrei em contato esses dias, né? Esbarrei numa pesquisadora indiana, aí o Moisésão agora pira aqui, ó. Silvia Rivera Kuzikank. A mulher fala o seguinte, que aí, Diego, entra aí de encontro com o que você falou, né? Que ela diz que a proposta decolonial, ela é uma moda. O pensamento decolonial é uma moda. E no Brasil é mesmo, porque começou faz 3, 4 anos. Então agora todo mundo que escreve qualquer coisa está dizendo que está escrevendo decolonialidade. A gente não pode, enquanto grupo de pesquisa, incorrer nesse nível de superficialidade. Aí ela diz que pós-colonial, aí ela questiona o uso do pós-colonial, pós-modernidade. Acho que no primeiro encontro nosso eu falei sobre essa questão de pós-modernidade, né? O Grossfogel diz que a gente ainda está na modernidade, né? E ela fala do pós-colonial, e ela diz, né? Será que a gente realmente já é pós-colonial? Já conseguimos superar totalmente o pensamento e a lógica colonial? A resposta dela é meio óbvia, cara. Então nós ainda não conseguimos superar ainda. Nós ainda não somos pós-coloniais. Ainda não somos. Aí a Laila traz um exemplo simples aí do currículo de literatura brasileira na universidade. Sim.
Entendeu? E você olha o currículo, você olha a BNCC, você olha os currículos dos cursos de graduação e do ensino médio, né? Você não tem autores brasileiros. Onde é que está Jorge Amado na literatura brasileira? Onde é que está Lígia Fagundes Telles, Inácio de Loyola Brandão e uma porrada mais aí? Eles não aparecem. Então não é pós-colonial ainda. Nós ainda estamos, não conseguimos superar o colonial. Né? E aí ela propõe que, na verdade, o que nós devemos pensar não é ter só um pensamento decolonial, que é exatamente isso que o Diego sintetizou assim brilhantemente, né? Não é rejeitar o conhecimento que já existe, mas é você refazer, reconstruir, repensar, redigerir, ruminar o conhecimento para produzir um outro tipo de epistemologia, e ela propõe, então, o que ela chama de anticolonialidade. Porque ela diz que o anti, ele implica em luta, né? O anti implica no movimento de constantemente dizer, olha, não acabou ainda, enquanto não acabou, eu sou anti isso. Eu sou anti essa colonialidade, que é aquela colonialidade do saber, do ser, do poder, e as outras mais que a gente tem ouvido falar aí de vez em quando, né? Algumas vezes. Né? Então, galera, olha, só para ir sintetizando aqui, né? Uma coisa é fato, né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente não pode também perder de vista, né? Quando a gente está falando de epistemologia, a gente está falando de produção de conhecimento, então nós, enquanto grupo, individualmente, e aí, ou então se a gente faz junto, né? Eu e Moisés vamos para uma mesa redonda lá na Espanha, a gente está propondo um GT, estamos organizando um livro junto com a Mariana, estamos convidando vocês para entrar na jogada conosco, então nós vamos produzir epistemologia. Né? Essa epistemologia, e aí levando o título do nosso bate-papo hoje, ela tem que estar pensada também numa ontologia do Sul, uma ontologia que valoriza os que são minorizados. Né? A gente tocou um pouquinho aí no assunto do negro, né? Não é só o negro, tem a questão racista, a questão xenofóbica, a questão misógina, a questão sexista, a questão do idadismo, a questão da gordofobia. O Fanon, ele chama de violência em estado bruto, né? Quantas e quantas violências em estado bruto a gente vai vendo e vivendo, e isso vai sendo sancionado e naturalizado. Então, pensar epistemologicamente, pensar ontologicamente, a partir do conceito decolonial ou anticolonial, como propõe a Kuzikank, é você pensar em olhar de maneiras diferentes, mas não só olhar, tem que olhar o como eu vou fazer isso e fazer efetivamente, porque senão... Aí eu concordo 100% com o Gasperi, senão você vai estar dando giro 360, né? E, infelizmente, é isso que a gente acontece com um montão de outras teorias por aí. Agora, uma coisa que é fato, né? O nortão lá, o nortão geográfico e o nortão epistemológico e ontológico está em crise, né? Os caras estão pirando, eles não dão conta de resolver os problemas deles. Quer dizer que o Sul já está movimentando o caldo, né? Já está movimentando o caldo, né? O paradigma racional do norte, ele já começa a ser rebatido e questionado e esgotado a todo momento. E, é um negócio muito louco, assim. Hoje eu estava dando uma aula para uma gurizada do ensino médio. E aí eu trouxe um texto da revista Piauí. Quem acompanha a revista Piauí sabe que os caras da revista Piauí são, como diz Diego, né, Diego? São porrada. Os caras escrevem uns textos lá de lascar, meu. Botei para eles um texto que eu botei também para a Laura e a turma da Laura, do Vitor aí, ó, a Isadora também, né? Revolução é só revolução, parece revolução ou é neoliberalismo, né? É um professor descendo o pau nos alunos porque os alunos têm essa lógica do não quero fazer nada se está pedindo demais. E aí eu resolvi trabalhar com uma turma do ensino médio esse texto, brincadeira, como diz o Marcos Magela lá, tô chocado aqui. Entrei no ovo, saí, tô chocado aqui com os moleques. E aí a molecada começou a discutir, quebrar o pau em cima do texto. Aí teve uma hora que um moleque falou assim, pera um pouquinho aí, ó. Vamos entrar no site da revista Piauí, tá aqui os links. E o moleque assumiu a aula, Diego. Vamos entrar no site aqui, ó. Vou botar os links para vocês aqui e a gente vai ver a resposta dos alunos. Os outros professores também que se envolveram na discussão, e aí a revista foi publicando vários outros comentários, a revista é meio blog, assim, sobre a discussão, e o negócio tá arrastando desde janeiro com essa conversa. Então, isso é produção de conhecimento a partir do Sul, e aí a molecada vai aplicando e pensando neles, e como eles vão mudar. Esse texto
que a gente estava para ler essa semana, né? Tem um texto da Maria Paula, a moçambicana lá. Ela fala que nós devemos começar pesquisa de forma extrativista. Não? É meio aquela pegada, o Foucault chama de arqueológico, né? Ela chama de extrativista. Você ir buscar para poder pensar no outro como não aquele outro metafísico do Lacan, mas o outro, não como um corpo amorfo, mas o outro como sendo o meu próximo, o cara que está do meu lado ali, o meu aluno, meu professor, meu colega, nós aqui, né? Então é isso, gente. Eu acho que a gente não pode... Eu gostaria muito que nós não perdêssemos isso de vista. Se a gente está pensando na decolonialidade como um fio condutor para o grupo, ela precisa começar a aparecer, né? Lógico que a gente, não é agora. A gente tem que continuar estudando como a gente está estudando, discutindo como a gente está discutindo, e a gente vai encontrar a nossa linha, né? Nós decidimos que é um fio condutor, mas a gente não sabe ainda qual é a linha que nós vamos usar, né? Que cor vai ser a linha, o que ela vai costurar, e também não vai ser a mesma linha para tudo. Tem isso, mas é pensar na epistemologia, na produção do conhecimento, pensar na questão ontológica, e depois, lógico, tem que pensar na questão ética, também vai entrar na roda aí no momento. Rubens, o Gasperin quer falar. Só vou falar rapidinho, viu, Viviane, que eu estou já pegando o tempo da sua fala e também me perdoa. É porque eu falei muito, né, na minha fala com relação a essa questão de silenciamento, e eu morro de medo, é um temor mórbido, de que alguém possa subentender que quando eu digo silenciamento, o sujeito que não tem voz não é. Ele nunca foi escutado, sempre tem voz, sempre tem autonomia, porque até achar que ele não tem voz também é um pensamento colonial. Então, quando eu estou falando de silenciamento, estou falando de um projeto mesmo, tá? De epistemicídio, para tentar silenciar, mas claro que o sujeito continua tendo essa autonomia, tá? Então, é aquele discurso, igual Boaventura, se você coloca, né? O norte usa o discurso nós, e vocês do sul são os outros, né? Então, ficando alheio aí. Então, é nesse sentido, tá? Só para frisar o que eu quis dizer com esse silenciamento. A gente é muito mais falado do que falante, esse é o problema. Okay? E aí, quando eu estava falando isso, o que eu tinha em mente, quando eu fiquei brincando com o negócio do giro, eu não sei se eles já leram, Rubens, eles já devem ter lido, né, da Luciana Balestrin lá, sobre a América Latina e o giro decolonial. Já foi a última reunião nossa, né? Nós falamos dela, né? Porque aí, eu falo seus meninos aí, né, já estão com as leituras em dia aí também. Mas aí, quando eu estou fazendo a piada com o giro decolonial, estou falando desse texto da Luciana Balestrin, tá? Para lembrar de onde que eu estou, de onde sai meu deboche. Fiz as minhas considerações, agora eu jogo na roda de novo aí, ó. Mais alguém, gente, quer falar? Eu só acho que essa gurizada aí tem que ficar feliz, porque a gente não teve isso na graduação, né? A gente não teve isso nem na graduação, nem na especialização, nem no mestrado, nem no doutorado. Isso aí é bom demais, assim, você antecipa muitas coisas, você tem que descobrir sozinho depois, sabe? É muito da hora. Legal. Fala, Isadora. Agora é sua vez de falar. Agora é sua vez, da Laura, para falar. Agora, a ideia é vocês irem relacionando com o que vocês estão interessados. Estão lendo, estão querendo pesquisar, estão querendo escrever, vão submeter para trabalhos, né? Eu só queria... Pode falar, Isa. Ai, eu não vou falar muito, não. Eu só queria falar pro Moisés que eu li a Bell Hooks e foi mó tapa na cara, viu? Muita discussão com a Isabel, eu acho que ela ia querer muito estar aqui, e muita coisa que vocês falaram, agora minha cabeça tá fazendo assim, ó, entendeu? Tá relacionando decolonialidade, Bell Hooks com o meu trabalho, e eu tô tipo, meu Deus, a cabeça, tô até com dor de cabeça agora. Tá bom. Eu me senti numa montanha-russa, fiquei feliz, fiquei triste, fiquei feliz, fiquei triste. Mas eu tô querendo... Nossa, professora, eu tô tipo, putz, eu quero mudar minhas coisas, quero mudar minha bibliografia, quero mudar minha referência. Não é possível que eu tô fazendo isso. Eu, tipo, eu tô tipo, a Isadora também. Foi muito legal, tá sendo muito bom esse papo, tô gostando. E eu só tenho que agradecer pelo professor a oportunidade de estar aqui, porque... sei lá, tipo, para mim essa discussão é muito calorosa, assim, eu ainda não tenho uma linha de pensamento para, sei lá, tipo, TCC, igual vocês estão tendo, ou alguma coisa de escrita, mas essas questões de raça, classe mesmo, que a gente colocou aqui, é muito vívida
por mim, sabe? É tipo uma vontade de colocar para fora tudo isso e todos os preconceitos que eu senti por ter características brancas, né, que me colocaram como não negra, né, nesse sistema, e por também ser negra e ter questões de, como eu falei, fala, sei lá, questões de cabelo, questões de tudo em jogo. Então, tipo, para mim é muito gratificante fazer parte desse grupo que está tendo essas questões vívidas, sabe? Para mim sei lá, eu tô, tipo, emocionada com tudo isso, porque eu nem imaginava que eu poderia estar numa discussão dessas. E, sei lá, para mim é muito obrigado e eu só quero contribuir com tudo isso. Você veio aqui para falar da revista e caiu nessa roda doida aqui, né? Você vê, professor? É muita felicidade com a pessoa só. Essa é a nossa roda uma vez por mês, né? Essa é a nossa Não, roda. mas olá, eu imagino como é que vocês estejam, porque comigo também tem sido assim ainda, né? Porque quando eu olho assim, a galera toda aí, né? Doutores já e tudo, no começo eu ficava assim, meu Deus do céu, eu vou entrar e não vou abrir a boca, eu vou desligar a câmera, eu fingir que eu não tô aqui, né? Tudo então, feio, tudo feio. Então, Rubens, por exemplo, quando eu citei a minha fala agora, na realidade, acho que também não me fiz entender direito, eu, particularmente, porque o professor criticou lá a questão do Boaventura, né? Isso que eu falei foi em cima do que ele falou, não quer dizer que eu concordo. E aí, Laila, o mais interessante é que, assim, você imagina, às vezes você está assim, você está vendo a aula, você até não concorda, mas você fica naquele lance assim, eu tenho como falar, eu posso, vão me ouvir né, e de repente, sei lá, dá aquele medo no início mesmo, porque principalmente quando você não tem ainda um referencial teórico na área tão constituído e tudo, você escuta e fica, né, será que eu vou falar besteira, como é que vai ser? Mas o que o Rubens falou, acho que é muito interessante, e completando o Diego também, aproveitem muito. Isso eu posso dizer assim, com certeza, a questão da graduação, da iniciação científica e de tudo, faz completamente toda a diferença, né? É toda a diferença mesmo. Então, assim, tire tudo desse homem aí que vocês puderem, mesmo da mente desse cérebro brilhante aí que vocês têm como professor. É uma pessoa muito generosa, né? Ele bota todo mundo para trabalhar, tá? Bota todo mundo para trabalhar. Ele não... chatão, mas é gente boa. Não tem esse negócio, mas assim, é uma pessoa generosa. Generosa demais e que vocês vão aproveitar com certeza. E o bom daqui é isso, é que assim, mesmo estando no início, você percebe que você pode falar, se a fala não tiver tão, não vou dizer nem adequada, mas assim, né, de repente, te orientar mesmo no que você precisa ler, no que você precisa conhecer a mais para poder, né? Então, assim, todos eles são muito queridos e muito generosos, é muito bacana nesse sentido, que vocês já tenham isso desde a graduação, né? Esse projeto aí para a carreira de vocês, viu? Bem bacana. Hein, Gasperi? Aí eu já falo, já vou mandar um e-mail para a Spivac e falar, muda o título do teu texto. Pode os subalternizados falar? Já não vou mais no substantivo, porque ninguém é subalterno porque quer. A gente é subalternizado. Isso é um projeto. Joguei a isca, eu sabia que você ia morder. Isso é um projeto. Já não vou mais falar subalterno, somos subalternizados. E, gente, é isso. Ó, é meio esse negócio que a Isadora falou, cara. Quando a gente começa a entender essas coisas, você fala, meu Deus do céu, quanta merda eu falei na vida e falo até hoje. Né? E isso, eu acho que o Diego, o Moisés, vocês vão concordar comigo, isso muda totalmente a nossa perspectiva de trabalho. Né? Uma coisa, quando você diz assim, nós pertencemos às minorias, está implícito, mesmo, até etimologicamente está implícito, a condição de minoria. E que a gente, é como se a gente ficasse o tempo todo tentando romper a casca do ovo e não consegue, cara. Então, essa questão, é o que o Diego trouxe mesmo, tem que desmarginalizar o conhecimento, tem que refazer a forma de pensar, mudar a linha de raciocínio totalmente, e eu tô nessa pegada aí de vamos mudar a partir da maneira como a gente se traduz, como a gente fala, né? Eu sei, Gaspar, já tô ligado na sua rodada também, tá?
mas já... Eu só queria... E nem deu 10 horas da noite ainda, hein? Nem deu. Vai ser breve, assim. Retomando o meu irmão lá também, eu sempre digo, né? Talvez seja também um recorte psicanalítico cristão, que a gente tem que tomar cuidado também de perdoar a ignorância alheia, tá ligado? Que às vezes a gente fica numa onda, numa brisa de querer constranger o outro, de ser paradigmático, de dizer qual que é a verdade. E a realidade não é assim. Não. E nós Ser tomamos humilde, né, parça? Ser humilde, Celo. E não ser desumilde, né, como dizem por aí. Ser humilde e não ser desumilde. Porque, assim, a gente tomou um tempo para aprender as coisas da vida, as pessoas também tomam. E, assim, pode ser só uma coisa de moeda trocada, de vingança, sabe? Por parte do subalterno. E a gente sabe que essa pegada, ela não resolve tudo, né? Ela pode resolver parte dos problemas, mas ela não resolve tudo. Então é isso. Na verdade, essa coisa que eu trouxe para vocês agora, esse negócio de minoria, minorizar, subalterno, subalternizar, né? Pós-colonialidade, anticolonialidade, decolonialidade, isso, na verdade, faz parte do movimento de decolonização. É uma das categorias, na verdade, né, da colonialidade, que é a colonialidade pela linguagem. Né? Você mantém a condição de colonizado por meio do uso da língua. É uma das. Né? A gente tem as categorias centrais do poder, e ela se desmembra na questão epistemológica e ontológica, mas também tem outras, né? Pela linguagem é uma, e a gente que trabalha com linguagem sabe disso, né? Bakhtin é um dos gênios que trata disso e faz a gente pensar nisso. Mas, galera, não dá para a gente não pensar, não é porque a gente está na vibe do Paulo Freire esse ano, e está aparecendo muita coisa de Paulo Freire, e porque eu também estou descobrindo Paulo Freire esse ano, mas não dá para a gente não pensar no velho. Por exemplo, a gente fica falando sobre epistemologia do Sul, existe um termo muito utilizado que eu li em vários autores, sulear o conhecimento, né? E, cara, é de lascar. Quem inaugurou o termo sulear foi Paulo Freire, na Pedagogia da Esperança. E os caras do Norte que estão falando na epistemologia do Sul se apropriaram do termo, e nós somos os teóricos da epistemologia do Sul e usamos o termo sulear. Mas é Paulo Freire que usa isso na Pedagogia da Esperança, e é de lascar, e é chocante você ver esse tipo de movimento. E a linguagem, né? É a colonialidade por meio da linguagem também. Lógico que existe uma série de outras questões envolvidas, de poder, especialmente, mas tá aí, para a gente poder pensar nessas violências outras, né? Nessas violências outras, né? Mas eu só queria fazer o último comentário meu aqui, depois eu solto para vocês aí, a gente vai fechando, que eu achei show de bola a relação que o Diego fez aí do tinderizar, como que é? Tinderizar os nossos trabalhos? Tinderização da academia. Na verdade, o termo é do próprio Boaventura, numa palestra lá na UFPE. Tinderização da academia, que corresponde aos likes da rede social. Porrada, né? É isso aí. Genial demais, cara. E é exatamente isso que acontece, né? Quem tem mais like não significa. A gente volta lá na sociedade da informação e sociedade do conhecimento, entendeu? A gente volta até numa discussão que a gente teve recente da Riel, né? Será que dá match? Não? Meu, como é que a gente faz? Galera, vamos citar uns aos outros, bora citar, bora tinderizar, cara. Pois é. Mas é uma lógica muito doida, que aí chega num momento, né, não, Diego, que agora, e agora? Eu tinderizo ou eu não tinderizo? Aí você tem que pesar, né? Ou eu tinderizo ou eu morro, né? Dependendo do que você pretende fazer. É complexo. Vou bloquear. Fala, Gasperi. O Gasperi tá surtando já, ele tá doido para falar. Sim, sim. Não tá, PG? Diga, Gasperi. Eu acho que o Gasperi ele fala assim, quando ele vai falar, ele começa assim, ele começa na cadeira a fazer assim, ele começa a mexer, ele mexe no chale. Não, e outra coisa, gente, desculpa, e eu tô incomodado hoje, eu tô com um aparelho que tá doendo tanto, mas tanto. Mas como é que eu tô conseguindo falar ainda? Pra você ver que é uma coisa maior que eu. Botar aparelho depois de velho, né? Tá nisso. Uai, é quando pode, eu virei pra dentista e falei com ela, eu esqueci o que é isso aqui, entendeu? Mas enfim. Não, podem continuar aí, eu tava só desabafando aqui no chat mesmo. Fala, Moisés.
Moisés? Travou? Moisés, vamos lá. Moisés? Ou tá hipnotizado, o que é isso mesmo? Não, eu acho que travou, mas voltou ao normal já. Hipnotizado é ótimo. Tá lá. Peraí. Desculpa. Moisés, tem alguma contribuição? Show de bola. Diego, você quer falar mais alguma coisa? É isso, boa noite a todos. E é isso, valeu pela presença, acho que é isso, né? Foi uma boa conversa, gostei bastante, até me senti atraído a ler mais Boaventura aí, que eu leio muito pouco. Diego, você foi falando, cara, eu fui lembrando, eu publiquei o ano passado um texto sobre uma leitura que eu fiz da sociologia das ausências, da sociologia das emergências. Publiquei o ano passado esse texto, né? E aí eu falo, caramba, eu escrevi tudo isso daí, eu não lembrava mais, né? Porque eu faço um pouco dessa discussão aí. A gente esquece, depois que você na academia tem assim, viu, gurizada? Assim, você pare um filho, você não cria o filho. Você pariu, solta no mundo já na hora e acabou, você não lembra mais. Para você voltar nele. Depois tem que voltar nele de vez em quando para ver se a criança está viva ainda, tal, né? Mas a prova disso é Paulo Freire, né? A gente está revisitando, está tentando entender Paulo Freire de novo. Exatamente. Né? Vai acontecer a mesma coisa com Boaventura. Exatamente. E com muitos outros. Esse giro aí. Então, ó, só para fechar aqui, Viviane, depois você encerra aí, ó. No próximo encontro nosso, dia 8/6, aí é a vez da Laura e o Anderson falar, a Isadora e a Fabi falar, a Isabel e o Vitor falar. Tiro, porrada e bomba. Próximo encontro é a vez deles. Professor, a gente vai ter que fazer alguma apresentaçãozinha, alguma coisa assim? Lógico. Tá. E vai ter uma banca. Vai ter uma banca de 10 aqui olhando vocês e gravando ainda, né? A gente vai se contradizer aqui agora, né? Vamos trazer toda a linearidade, toda a hierarquia, todo o processo, né, de cronização epistemológica agora para o momento. Na verdade, Laura, eu acho que vai ser uma oportunidade. Na verdade, a gente pensou nisso, que é mais uma oportunidade para vocês falarem do que vocês estão lendo, do que vocês estão estudando, do que vocês estão pensando como TCC, do que vocês estão pensando como iniciação científica, do que vocês estão pensando nessas apresentações em eventos que vocês estão se colocando para ir, entendeu? Eu acho que é mais uma oportunidade para vocês falarem e ouvirem, não só eu falando, né? E acho que a gente já teve um gostinho disso quando vocês tiveram lá Moisés e Mariana escutando vocês e falando. Agora vocês vão ter Diego falando, vão ter Viviane falando, Gasper falando, todo mundo falando. Aí que você vai ver a montanha-russa de verdade. Aí que você vai ver a montanha-russa com borra mesmo, entendeu? Agora não foi nada aqui. Né? Porque aí vão falar diretamente com vocês, né? E aí, assim, o trabalho da Laura, da Laura e do Anderson. O Anderson tá ali quietinho, não fala nada, tá só lá no celular mostrando a foto dele e tal. Né? O trabalho deles, ô Diego e galera... Tô ouvindo só, professor, aqui. Eles estão falando sobre o humor em programas de televisão. Aí eles escolheram a escolinha do professor Raimundo. Eu já aprendi um montão com eles, as coisas que eles descobriram. Usando qual base teórica? Ela está usando Ponsente e o Emanuel Nascimento. É isso aí que eu ia falar mesmo. É por aí. Emanuel Nascimento. Estão usando os dois, né? E estão trazendo outras coisas também, né? No meio do caminho, né? A Isadora está falando de cabelo, a identidade capilar, né? A Isadora já arrumou dados. Olha, eu achei isso aqui de dados. Os dados dela dá para fazer TCC, especialização, mestrado, doutorado e pós-doutorado, e ainda sobra ainda, né? Isso aí, manda bala, Isadora. As coisas que ela já trouxe, né? Aí a dificuldade deles todos é conseguir recortar o que eles vão falar, né? O Vitor, que está bem adoentado ali, está quietinho ali, não falou nada hoje. O Vitor é um dos que ficou revoltado no primeiro momento. Caramba, eu achei que eu ia ganhar o prêmio Nobel agora com essa pesquisa e os caras cortaram tudo aqui, mas agora ele já... Fala aí, Vitão. Não rolou. Saúde. O microfone dele está aberto, mas não dá para te escutar, Vitor. Vocês estão me ouvindo agora?
Agora sim. Ah, tá. Então. Fechou de novo? Parou, Vitor. E agora? Voltou. Sim. Queria até pedir desculpa para vocês, porque eu não conseguia comparecer na câmera, tô meio doente, tô até preocupado e tal, mas espero ficar bem. Queria agradecer as contribuições de hoje, que foram muito pertinentes. Fiz algumas anotações aqui. A Isabel não pôde estar presente, porque a internet dela tá ruim, mas eu vou passar tudo para ela. E, ultimamente, a gente tem pensado bastante como a gente vai inserir essa perspectiva decolonial no nosso trabalho, que trata sobre o suicídio na literatura, e a gente tem pensado algumas perspectivas. Eu comecei a ler uma estudiosa que se chama Mary Louise Brett, não sei se vocês sabem quem é, e ela fala um pouco sobre as condições, sobre os impactos, né, dos processos de colonização, que esses processos acabam provocando impactos não só nas regiões, nas nações colonizadas, mas também nas colonizadoras. E a gente achou isso muito interessante, porque a gente ficou pensando, sabe, como a gente inserir essa perspectiva, já que o nosso estudo está centrado no eixo europeu, né? Mas tem surgido algumas ideias assim, e tenho certeza que vai ficar muito bom. Bom demais. Então, no mês de junho, daqui a um mês já vai estar bem mais maduro o assunto, né? Já vão trazer alguma coisa boa para nós aí. Show de bola, viu? Com certeza. Então é isso, galera. Por mim. Ok. Bom, alguém tem mais alguma pergunta, alguma consideração final? Valeu, galera. Valeu, Vivi, Não? pela mediação. Tamo junto. Não, eu que agradeço, né, pela oportunidade, a todos por estarem presentes, né? Com certeza saindo aqui com muito mais gás para estudar, renovada, né? E com muito mais vontade, tá? Pessoal, acho que é isso então, né? Obrigada, até a próxima. Bons estudos aí, né? E a gente se vê. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite, gente. Tchau, pessoal. Boa noite, pessoal. Beijo. Obrigada aí, gente. Tchau, tchau. Tchau. Cadê o Rubens? E aí, Rubens?